Gênesis. Primeiramente a aula introdutória, né, acerca dos livros do Pentateuco. Tratamos acerca de Gênesis, de Êxodo e agora vamos direto para o livro de Levítico. Foi tratado Levítico. O texto principal, o texto áudio, né, elegido aqui pelo teólogo para o livro de Levítico fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então o versículo chave escolhido aqui pelo teólogo foi Levítico 19:2. Então falando acerca do livro de Levítico, tá ok? Primeiramente seu título, do grego, na tradução Septuaginta, aqueles que organizaram, os sábios que organizaram os livros que deram nomes a ele para a versão grega, preferiram associá-lo à tribo de Levi. Então essa é a suposição mais aceita, de que o nome Levítico é uma associação à tribo de Levi, na qual se desenvolveu, a qual foi focalizada por esse escrito, né? Essas leis que tratam muito mais da liturgia, que tratam das regras cerimoniais, tratam das regras de comportamento, de vida dos sacerdotes, de purificação, né? Então essas leis de Levítico estão muito mais associadas com este âmbito de vida, com este grupo dentro das tribos de Israel, esse grupo dedicado, consagrado à prática da religião, né? Prática do culto. Então os tradutores cunharam esse nome em associação a essa tribo, a tribo de Levi. Mas o título original hebraico desse livro é Vaikra, que significa e chamou. Sefer Torah Kohamim também é um nome dado a este livro pelos sábios rabinos, que associam esse livro mais ao âmbito dos sacerdotes, que são aqueles que governam dentre essa classe religiosa, aqueles que têm poder de comando, de decisão. Então por isso que eles preferem dar a este nome, a esse livro, uma associação mais direta com os líderes dentre esta tribo sacerdotal. Sefer Torah Kohamim, livro de ensino ou de conhecimento, Kohamim, dos sacerdotes. Então eles dão mais essa associação, não à tribo num contexto geral, mas sim aos sacerdotes. Autoria de Moisés, de pelo menos 1450 a.C. Então vemos uma das teses cronológicas defendidas pela ortodoxia, é a saída em 1445. Com a saída, com o êxodo, né, da terra do Egito, da escravidão, tem o início da atividade literária com a composição de Gênesis, né, a aquisição de muito da oralidade, da tradição, alguns fragmentos de escrita e principalmente revelação divina para Moisés produzir esta extraordinária obra. Com Êxodo temos uma mais forte presença da tradição, principalmente tratando acerca do início da vida do próprio escritor da obra, né, de Moisés, depois a presença do povo no Egito como escravo, e a sua saída, né, com todos os eventos divinos relacionados ao milagre da libertação do povo e os pactos, as alianças firmadas entre Deus e o povo, bem como a revelação da lei, né, que será desenvolvida ao longo dos outros demais escritos, dentre eles Levítico, que desenvolve um setor específico técnico da lei relacionado ao tabernáculo, relacionado às práticas litúrgicas dentro de Israel. Escrito aí na primeira etapa da jornada, então o livro de Levítico. O período, ele aborda as leis cerimoniais transmitidas nos últimos períodos de permanência junto ao Monte Sinai e para serem aplicadas com a construção do tabernáculo. Então, a parte do período histórico, o período coberto pelo livro, há fortes indícios de que o livro foi escrito nas últimas semanas de permanência, conforme a página 31 aqui. Então essa é a focalização de época coberta aí pelo texto. Presume-se que Êxodo foi concluído com a ereção do tabernáculo, o qual foi construído de acordo com o modelo que Deus dera a Moisés.
Com o tabernáculo pronto, Israel precisava saber como utilizá-lo. E agora, o que faremos, Moisés? Para que serve isso e como usaremos? A resposta a essas perguntas é encontrada no livro de Levítico, pois nele Moisés registrou as instruções do culto e do uso do tabernáculo durante 50 dias entre a inauguração do tabernáculo em Êxodo 40 a 17. Então, com a revelação de Deus em relação aos detalhes de como seria produzido esse tabernáculo, esse local designado para o encontro do povo com Deus, né, a apresentação dos sacrifícios, das ofertas, né, e a purificação do povo diante da santidade divina. Então, em Levítico é transmitido aí as especificações em relação à forma de construção, de produção desse tabernáculo. E em Levítico é dado, vamos dizer, o manual de instrução, né, falando de uma forma bastante comum, né? É dado o manual de instrução, o que fazer, como utilizá-lo, como viver de uma forma santa e associada a este tabernáculo, como exercer o sacerdócio, quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são os riscos, os cuidados que devem ser tomados, né? Todo o referencial de atitudes positivas que devem ser tomadas em relação ao ministério. Então é orientado, transmitido orientação em relação aos sacerdotes, em relação aos demais servidores do tabernáculo, né, aos levitas em geral, cantores, carregadores, sumos sacerdotes, sacerdotes. É transmitido todo o código de leis mais servidores do tabernáculo, né, aos levitas em geral, cantores, carregadores, sumos sacerdotes, sacerdotes. É transmitido todo o código de leis referente a esta classe, referente a este tema. Então, dentre os desenvolvimentos legais que vão haver no Pentateuco, este é especificamente voltado para as questões relacionadas ao tabernáculo. O versículo-chave que já lemos. O tema é a santidade, o tema principal é santidade, está presente nesta obra do começo ao final dela, está bastante presente. E aí temos algumas divisões que vão especificar algumas tratativas, né? Então tem algumas divisões que vão falar acerca de sacrifício, alguma narrativa acerca dos sacerdotes para dar a referência de como foi a consagração, de como foi a escolha, alguma coisa que vai falar acerca de situações práticas, né, que especificam sobre impureza, pureza, formas de purificação, coisas abomináveis. Então o livro não tem uma divisão assim muito lógica, ele tem sim uma divisão que vai tratar de assuntos pertinentes. Então, por exemplo, na primeira divisão, Levítico 1 ao 7, normas dos sacerdotes. Então vai normas gerais, especificando acerca de muitas coisas que são importantes, são fundamentais para o exercício do sacerdócio. Inclui as normas referentes ao sacrifício, suas categorias e as partes destinadas aos sacerdotes. Estabelece-se que o donativo sagrado oferecido a Deus pode ser animal ou vegetal, flor de farinha de trigo, azeite, vinho e incenso. Se animal, chama-se geralmente corban, e se vegetal, minchá. As ofertas vegetais são muitas vezes apenas um complemento dos sacrifícios animais. Então, trata disso a primeira divisão. É acerca de regras gerais, especificando os tipos de sacrifício, designando cada sacrifício para a sua ocasião, e acerca do sacerdote, seu comportamento em relação ao sacrifício, o que é parte deles, onde eles participam com isso, né, e como exercem essa função que trata dos sacrifícios. A segunda divisão, Levítico 7 ao 10, narração da consagração do sacerdócio. Então um pouco de uma questão narrativa aí, mostrando para nós, deixando registrado para a posteridade como se deu a eleição desses sacerdotes. A segunda parte, capítulo 7 ao 10, tem caráter completamente diferente, sendo mais uma narração histórica da consagração de Arão e dos sacerdotes, que também inclui uma exposição dos direitos e deveres individuais. A terceira, Levítico 10 ao 16, normas de pureza impostas aos sacerdotes.
A terceira parte, capítulo 10 ao 16, refere-se às normas de pureza impostas aos sacerdotes. Não se trata de leis propriamente ditas, mas sim de um ritual e cerimonial que regula minuciosamente o culto e lhe dá ordem e dignidade. Os rituais aqui mencionados têm um notável sentido moral, que é preciso entender se quisermos apreciar o justo valor das vastas e detalhadas disposições que quase sempre parecem ser de caráter demasiadamente prático para que tenha algum valor ético. Então, com esta parte, vemos que é transmitido de uma forma muito prática, de uma forma muito clara, muito sucinta, qual é o que é esperado dos sacerdotes. Então isso foi de uma forma bastante inteligente, foi colocado ali num plano prático, para que não haja margem para deduções, né? Para que fiquem aí, poderia se fazer dessa forma, não poderia, poderia ser de outra forma, poderia ser diferenciado, modificado. Não, é passado ali de uma forma bastante prática, para que o conhecimento seja absorvido e seja praticado. Agora, claro, ao tratar desse tipo de área, de setor, muito relacionado às práticas do tabernáculo e a esta época, a este contexto de vida, tem-se necessariamente um grande distanciamento deste contexto para o nosso, principalmente nós que hoje vivemos debaixo do tempo da graça, que temos todas essas práticas e essas leis, esses cerimoniais, essa liturgia. Temos isso tudo realizado na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, foi ele mesmo, o sacerdote e a oferta. Então ele tal a plenitude da sua realização, todo o tabernáculo, todo o sacerdócio levítico, todas as leis referenciais, litúrgicas, todas as práticas de sacrifício, tudo isso sobra para nós, chega para nós como uma representação simbólica daquilo que foi literal em Cristo Jesus. Então isso foi literal para a sua época e era exercido na sua época, mas para nós chega como simbólico e realizado em Cristo Jesus. Simbólico não significa imaginário, mas simbólico significa representativo. Então tudo isso que era literal para a sua época e que funcionava na sua época, para nós é representativo somente. Então representa a purificação, representa a santificação, representa a consagração a Deus. Tudo isso que é literal na sua época chega para nós representativamente realizado literalmente na vida de Cristo Jesus. Jesus sim viveu literalmente todas essas situações aqui descritas no livro de Levítico, no livro de Êxodo. Tudo isso estava voltado para ele e representava quem ele viria a ser, o que ele viria a realizar, tudo aquilo que ele iria cumprir na sua própria vida. Então essas leis, por mais que estejam descontextualizadas em relação à nossa vida atual, elas estão presentes no ministério sacerdotal de Cristo Jesus, que era superior ao ministério levítico, conforme abordado no livro de Hebreus, né? Que Jesus é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, uma linha sacerdotal eterna, que não tem princípio nem fim de existência, não tem genealogia, e para a qual Abraão pagou o dízimo, sendo Abraão o ancestral de Levi. Então Levi em Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e Cristo é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Então temos que todas essas práticas, essa liturgia está realizada em Cristo Jesus. Então olhamos para ela não como algo diretamente relacionado à nossa prática de vida, mas algo que é representativo para nós em relação ao grande ministério sacerdotal exercido por Cristo Jesus. A quarta divisão, que vai dos versículos 17 ao 26, livro da santidade. A última parte, 17 ao 26, pois o capítulo 27 é um apêndice sem nenhuma relação a ela, recebe pelos judeus comumente o nome de livro de santidade, e está indicado pelos críticos modernos com um H, ou seja, com a letra inicial da primeira letra inglesa de Holiness Book, livro sagrado, ou santidade. Essa denominação se origina do fato de que na base de todas as disposições incluídas nesta parte do livro está a santidade de Deus e a consequente santidade dos sacerdotes e do povo. Santos sereis, pois eu, o Senhor, o Eterno, vosso Deus. Santos sereis, pois santo sou eu,
o Eterno, vosso Deus. Desses capítulos se depreende não somente a santidade dos sacerdotes, mas também de todo o povo, que em sua elevação a Deus trata de santificar sua vida para aproximar-se da imagem do Eterno, que todo homem encerra em sua alma. Muito bem, então esse livro traz esse propósito, encerra esse propósito nobre, que é a santificação plena dos ministros intimamente ligados com o sacrifício, bem como a santificação também do povo, para que venha cumprir e realizar em sua vida o total objetivo da aliança firmada no Monte Sinai, de ser um povo plenamente consagrado a Deus, né? Um povo plenamente devotado ao culto e adoração do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, né? Que os libertou do cativeiro e os elegeu para si, para ser um povo exclusivo. A forma literária, quanto à forma literária desse livro, não há muito o que se dizer. É um conjunto de leis em que o legislador busca somente expressar-se com exatidão. Esse é o propósito dele, não poderia ser outro, né? Um livro voltado para esta questão. Expressar-se com clareza, sem preocupações estéticas. Está claro que o Levítico tem também sua importância do ponto de vista linguístico, apesar de não encontrarmos nele a emoção e a vivacidade, a beleza, que frequentemente notamos nos dois primeiros livros do Pentateuco, Gênesis e Êxodo. Então não se espera isso de Levítico, porque esse não é o propósito deste livro. O propósito desse livro é ser claro, ser exato, é passar com exatidão as leis, porque está tratando de algo muito sério e muito importante. O livro de Gênesis e Êxodo também estavam tratando, mas de uma outra abordagem, com uma coisa muito mais, uma abordagem mais aberta, né? Uma vez que aquelas narrativas apontam, né, para o caminho, apontam para o referencial de como Deus agiu em relação à criação, como foi o desenvolvimento da humanidade, algumas situações históricas, mas aqui estamos tratando especificamente de leis que vão reger a prática sacerdotal, de sacrifício, de adoração, de culto, né, de santificação do sacerdote, do povo. Então aqui é um manual técnico, que tem que ser específico nas suas práticas, não pode haver erro. Então, por exemplo, aqui você vai encontrar especificações do sacrifício, do incenso, das datas comemorativas, da prática da vida do sacerdote, da santificação do povo. Então, algo muito prático, narrado de uma forma muito exata. Então, esse é o principal propósito de Levítico, e vemos o grande valor dele para nós, na nossa vida hoje, mesmo com um contexto tão distanciado, quando olhamos para Levítico e vemos a realização dele na vida sacerdotal de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso sumo sacerdote. Então, esse livro, o livro de Levítico, com certeza é importante para nós, e é importante que nós conheçamos este livro. Agora, tratando acerca do livro de Números, o texto escolhido foi: estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Então, o texto, versículo-chave, que está em Números 33:1. Este é o livro de Números. Livro de Números. O título grego dado a ele é Aritmoi, né, que em grego é Números, mas o título hebraico é Hamidbar, no deserto. Então, alguns títulos de livros do Pentateuco no original são tirados de frases iniciais ou de frases importantes dentro do livro. Em alguns casos, os rabinos atribuem nome que entende que está mais ligado ao seu conteúdo, ao seu significado, né? Como o livro que vimos agora, que acabamos de ver, o livro de Levítico, aos quais os rabinos dão um nome associado ao sacerdócio, né? Sefer Torah Kohamim. Mas o livro de Números recebe esse título, Hamidbar. A autoria de Moisés, pelo menos em 1406 a.C., é um livro do terceiro período, né? Um livro tratando de Gênesis primeiro, o princípio de todas as coisas, até o patriarca José, com a entrada do povo de Israel no Egito. Êxodo, a saída do Egito até o Sinai. Levítico, a situação no Sinai após a construção do tabernáculo, né? As regras especificando a prática
do uso do tabernáculo e o comportamento dos sacerdotes. E Números tratando agora das peregrinações, desde a saída do Sinai até se encontrarem nas fronteiras de Canaã, antes da entrada na terra ainda, né? Quando eles, nesse período, passam por todo aquele extenso momento de peregrinações, onde vão acontecer mudanças muito importantes na vida do povo de Israel, e vai acontecer principalmente o crescimento do povo, a modificação de seus hábitos, muito sofrimento, mas milagres também, e a tratativa de Deus em relação a eles para fazer deles de fato o povo da aliança, o povo escolhido. Então vemos em Números o desenvolvimento da nacionalidade do povo de Israel, quando o povo de Israel vai se condensar num povo homogêneo. O que eram diversas tribos que saíram do Egito na condição de escravos, agora vão ser lapidados, vão ser moldados como um povo, que ainda vai ter seu processo evolutivo na entrada em Canaã, quando cada um vai pegar a sua terra, conforme a divisão feita já aqui no Pentateuco, por Moisés, né, por revelação divina. Não vão ainda se organizar como uma nação completamente unificada, mas simplesmente como tribos, um agrupamento de pessoas individuais que se unem quando tem uma causa em comum, e principalmente tem um fator de união que é a adoração a Javé, mas vão encontrar sua plena unificação no período da monarquia já, né, com Saul, Davi e principalmente Salomão. Mas nesse momento histórico vemos o desenvolvimento já da nacionalidade de Israel, características dele como um povo, através dessa grande peregrinação, esse sofrimento e essas experiências que estão sendo vivenciadas aqui no deserto. Então, a autoria de Moisés, 1406 pelo menos antes de Cristo, já nas próximas fronteiras de Canaã, o período desde a saída do Monte Sinai até as fronteiras de Canaã, durante os 39 anos de peregrinação. O tempo coberto pelo livro vai de 1445, né, abordando um pouco aí da questão da saída, né, pós-saída, até 1406 a.C., quando eles, após muitas peregrinações, chegam até as fronteiras de Canaã, são impedidos de entrar, porque Deus ainda tinha que tratar com eles, ainda tinha algo a fazer em relação a eles, e eles passam então esse longo período de peregrinações até entrarem à terra sob o comando de Josué. O tema: as dificuldades enfrentadas e os milagres vivenciados durante os 39 anos de peregrinação de Israel, bem como os censos. Muito importante quando eles começam a falar acerca dos censos que são realizados no meio do povo e que mostram aí o desenvolvimento, o crescimento, né, o povo aumentando de volume e tornando-se uma grande massa agora que iria dominar Canaã com a entrada lá na terra. Período histórico, versículo-chave, tema principal, divisão do conteúdo. O livro pode ser dividido em 3 partes. A primeira vai do capítulo 1 ao 10 e 10, onde narra os últimos acontecimentos ao pé do Monte Sinai. E as diferentes decisões tomadas por Moisés antes de realizar sua longa travessia pelo deserto. Nos capítulos 1 e 2 encontramos ainda os censos das diversas tribos, nas quais, como dissemos antes, deriva o título grego do livro. No capítulo 3 trata da consagração dos levitas ao serviço do tabernáculo. Então, aquilo que foi tratado em Levi, de certa forma, é contextualizado também aqui no livro de Números. O contexto da consagração do sacerdote em relação às demais narrativas tratando acerca do povo em geral.